Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para continuar, não é, as nossas aulas de língua espanhola. Tranquilos, como estão? ¿Estudiaron bien? ¿Leyeron muchos textos? Yo creo que sí, ¿no? Pues, entonces vamos a trabajar más textos para interpretar mejor uma língua tão bonita que é a língua espanhola. Agora um pouquinho em língua portuguesa, né, gente? Porque nós temos que estar sempre mesclando aí os dois idiomas. Então, se vocês se recordam, e eu creio que sim, nós trabalhamos já alguns textos, né, interpretação de alguns textos em língua espanhola e chamamos a atenção para alguns aspectos importantes na interpretação da língua. Principalmente, como eu falei anteriormente, eu vou falar mais uma vez, gente. Termos cuidado ao interpretar um texto em língua espanhola, porque é uma língua muito semelhante à nossa e exatamente por isso, às vezes a deixamos um pouquinho de lado, não pesquisamos tanto, não lemos tanto. Então, é importante que vocês procurem não só ler e tentar interpretar aquelas questões que foram abordadas nas provas do Enem, mas textos de vestibulares de uma forma geral, procurar textos na internet, ler sites como El País, El Clarín, textos em língua espanhola. Por quê? Porque quanto mais nós lemos, mais vocabulário nós temos, né? E também para trabalhar aí a questão da interpretação, né? Porque sempre uma primeira leitura, nós temos aquela ideia do texto. E a partir do momento que lemos uma segunda vez, uma terceira vez, começamos a esmiuçá-lo, a compreendê-lo melhor. De acordo? Então agora vamos começar a trabalhar mais um texto e a sua interpretação. Muito bem! Aqui nós temos mais uma questão do Enem. E aqui, para iniciar, nós não temos nenhuma palavra, nenhum texto, não é verdade? Nós temos aqui apenas uma figura. Então, esse texto aqui que nós vamos trabalhar agora, ele traz aqui uma imagem, né, uma figura que dá uma linguagem o quê? Uma linguagem não verbal. Então, eu estou aqui visualizando apenas o quê? Isso aqui é um tênis, né? Será que vai falar sobre o quê? Sobre uma corrida? Sobre esportes? Sobre o próprio tênis? Sobre o quê? Então, é bom quando eu tenho aqui uma figura que acompanha um texto. Por quê? Porque assim que eu a visualizo, eu já começo a ter mais ou menos ideias sobre o que o texto vai falar, né? Então, é importante também, é algo que nos ajuda na interpretação textual, observar tudo o que está ali. Seja uma figura, seja a fonte de onde foi tirado o texto. Um pouquinho mais adiante nós vamos ver que a fonte aqui desse texto também nos vai ajudar a responder corretamente a questão. Vamos lá? Mira, acá nós temos o seguinte: brincando. Cangarus llega a México con diseños atléticos, pero muy fashion. Tienen un toque vintage con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con unos rins obtendrán un look urbano. E abaixo eu tenho aí um endereço de internet, né? Eu tenho www, que é o www, cangarus.com. E logo abaixo eu tenho o quê? Revista Glamour Latinoamérica México, março de 2010. Então, gente, quando vocês forem ler um texto aqui, também é um texto curto. Na verdade, ele é um anúncio, ele é uma propaganda. Uma propaganda de quê? De um tênis, né? Então, ele aqui inicia com um título que chama a atenção, né? Que é Brincando. E aqui eu queria chamar a atenção de todos vocês
porque tem alguns aspectos aqui que vão nos ajudar na interpretação. Primeiro, eu tenho a figura, né, que apareceu anteriormente. Isso aí é importante, porque de uma certa forma eu já vou saber o assunto sobre o que o texto vai falar. Então aqui eu vou ter um título aqui que é brincando. E aqui eu queria só chamar a atenção de vocês para uma coisinha. Em língua espanhola, tanto as exclamações quanto as interrogações, vocês estudam a língua, já devem ter visto muito isso, elas vão vir duas vezes, ao final, né, da forma que nós já conhecemos, e sempre ao início da frase, só que de cabeça para baixo. Então aqui eu tenho uma exclamação, então brincando. Um pouquinho mais adiante nós vamos ver que é interessante um jogo de palavras que tem aqui. Então eu tenho cangarôs, que é o nome do produto, tá? É o nome do produto. Eu não sei se deu para ver direitinho pelo desenho, mas no tênis eu tenho ali um canguruzinho, né? Então a palavra aqui, cangarus, llega a México, ou México, a pronúncia aí pode ser as duas, tá? Llega, aqui é importante observar esse verbo, que é um verbo que aparece muito em texto, que é o verbo llegar, que é chegar, tá? Llega a México com diseños atléticos, normal. Pero muy fashion. Aqui, gente, eu quero chamar bastante a atenção de vocês. Mais uma vez, aparece aqui aquele conectivo pero, que nós já vimos na nossa última aula, que significa mas, né? Aí um conectivo. Muy, aqui muy, que me dá uma ideia de quê? De quantidade, né? Muito. Fashion. Aí aqui eu tenho uma palavra que não é uma palavra da língua espanhola, é uma palavra da língua inglesa. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção que esse texto aqui ele vai trazer algumas palavras que estão inclusive escritos em itálico. Por quê? Porque caracteriza que não é uma palavra da língua aqui que está escrito o texto, mas é uma palavra de outra língua. Tiene um toque vintage, que também não é uma palavra da língua espanhola, né? Com diferentes formas e observa que na língua espanhola o Yzinho aqui também é um conectivo que me dá uma ideia de adição. Então, formas e combinações de colores, tá? Colores aqui que diz que o tênis ele vai trazer diferentes formas e combinações de cores. Então, eu queria aqui também continuar lendo com vocês esse texto, porque ele traz coisas bem interessantes. Vamos voltar para cá? Olha, gente. Lo, aqui é um artigo neutro, tá? Lo, mas cool, mais uma vez, está aparecendo uma palavra em itálico, que significa o quê? Que está em outra língua, que no caso aqui na língua inglesa. Estos tênis é que têm bolsas. Bolsas aqui é o que nós temos em nossos pantalones, para guardar as coisas, né? Bolsos. Para guardar llaves ou dinheiro. Aqui também quero chamar a atenção a essa letrinha aqui, gente, que também é um conectivo, né? Chaves ou dinheiro. Na língua espanhola usamos aqui a letra O, né? Então, llaves ou dinheiro. São ideais para fazer exercício. E com unos rins obtendrás, essa terminação aqui nos caracteriza futuro, né? Você obterás um look, mais uma vez, uma palavra na língua inglesa, urbano. E logo abaixo nós temos aqui o endereço, né? A página da internet que você pode encontrar esse produto, www.kangaroos.com. E eu queria chamar a atenção de vocês também aqui para a fonte do texto, né? Da revista Glamour Latino-Americana, México, março de 2010. Então, eu queria voltar aqui com vocês
para chamar atenção para isso, gente, que o texto, ele traz algumas palavras aí que eu grifei, que são importantes, que nós vamos trabalhar, mas principalmente essa questão aqui das palavras que não estão em língua espanhola, tá? Que elas estão em língua inglesa. Então, é exatamente em cima dessas palavras que a questão ela foi construída, tá? Então, vamos ver aqui o que é que diz. O texto publicitário, gente, atenção a essas questões dos gêneros textuais, tá? Essa questão dos gêneros textuais. Aqui nós temos uma propaganda, um anúncio, um texto publicitário. Nós já vimos anteriormente textos jornalísticos, né? Aqui é uma propaganda. Utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas que não a espanhola tem a intenção de. Então, pessoal, essa questão é uma questão bem interessante, porque aqui, logicamente, que você vai observar a língua, o seu aspecto, mas o que é que ela pede? Ela pede que você interprete qual é a intencionalidade do uso de termos em uma língua estrangeira, no caso, a língua inglesa, no texto. Então, gente, se é um texto que ele é publicitário, né, ele tem uma intenção. Qual é a intenção de um texto publicitário? O que é que ele quer? Ele quer que você compre, não é verdade? Então, tudo isso que está aqui no texto, as características do tênis que são enfatizadas, tudo isso tem um objetivo. Ele quer que você compre o tênis. Então, esse uso dessas palavras que não estão em língua espanhola também tem uma intencionalidade. Por que foram utilizadas as palavras look, cool, fashion, que na verdade, por exemplo, na língua portuguesa nós também utilizamos muito. Quando uma pessoa está com uma roupa bonita, diferente, dizemos que a pessoa está o quê? Fashion. Né? Utilizamos aí, tomamos emprestado esse termo de outra língua e acaba sendo incorporado à nossa linguagem do dia a dia, não é verdade? E aqui no caso da língua espanhola não é diferente. Mas vamos ver, dentre as alternativas, né, qual é a intencionalidade do texto ao utilizar essas palavras em língua inglesa. Letra A. Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. B. Popularizar a prática de exercícios esportivos. Agradar aos compradores ingleses desse tênis. Incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. Ou enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. Então, gente, a resposta aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho, é bem interessante. Por quê? Porque, de uma certa forma, você vai ter aqui que fazer uma interpretação da intencionalidade do uso dessas palavras em outra língua. Então, aqui, ó, qual vai ser a resposta? Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Estão de acordo? Será que é isso mesmo? Olha, gente, vamos voltar aqui para o texto, tá? Porque eu quero trabalhar uma coisinha aqui com vocês. Olha, primeiro, como eu já falei anteriormente, ele é um texto publicitário e ele quer chamar a sua atenção, quer que você compre o tênis. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção é o título, né? Que ele está aí em letras maiores. Depois, gente, olha só. Cangarus chega a México. Onde é que esse tênis chegou? Para que país? Para México, não? O que é que isso pode nos dar de caminho para responder essa questão corretamente? Olha, gente,
Aí precisa de um conhecimento aí de mundo, um conhecimento aí de geopolítica de vocês. Então, não deixa de ser, e ela é, uma questão interdisciplinar. Por quê? Porque é uma propaganda de um produto que está chegando ao México. E dentro dessa propaganda traz várias palavras em língua inglesa, né? Por quê? Porque aí o México, nós sabemos da relação que tem aí com os Estados Unidos, de muitos mexicanos que querem ir para os Estados Unidos para ter uma chance melhor de vida. Então, na verdade, quando eu coloco essas palavras, fashion, vintage, que mais vai aqui? Look, cool. Então, isso é para quê, gente? É para chamar a atenção do público, né? Que é um público mexicano. E, logicamente, pela forma que está escrita a propaganda, pelas palavras fashion, cool, que é uma expressão que você usa na língua inglesa, que quer dizer uma pessoa o quê? O que é uma pessoa cool? É uma pessoa legal, uma pessoa na moda, tá? Então, gente, isso é exatamente para quê? Para chamar a atenção de um público específico. E que público específico é esse? O público jovem. De onde? Do México. Então, por isso é que aqui a alternativa correta que nós vamos ter é atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Então, quem é o público-alvo dessa propaganda? São os jovens mexicanos, não é verdade? São os jovens mexicanos. Então, gente, essa questão, ela é bem interessante. Ela foi uma questão, ao meu ver, né, muito bem pensada, porque ela é uma questão interdisciplinar, ela trabalha uma outra língua junto, que é a língua inglesa, embora traga expressões, né, quando eu falo look, fashion, cool, que de uma certa forma elas já estão incorporadas, né, ao vocabulário de outras línguas. Mas, logicamente que existem palavras na língua espanhola que poderiam substituir esses vocábulos? Claro que existem. Mas a partir do momento que eu coloco uma palavra em outra língua, que eu a destaco, que eu coloco em itálico, porque quando eu estou escrevendo em um idioma e eu escrevo uma palavra de outro, né, eu estou me emprestado de outro idioma, então eu preciso enfatizar isso por meio do itálico. Então aí eu tenho o quê? Eu tenho um objetivo maior, que é atrair o público-alvo dessa propaganda. Então é uma questão muito interessante, é uma questão que ela não traz, de uma certa forma, um vocabulário difícil na língua espanhola, mas é uma questão que requer uma boa capacidade interpretativa por parte do aluno, tá, gente? Então, quando nós falamos em avaliações, em provas de língua estrangeira, em nosso caso de língua espanhola, não é importante apenas o conhecimento do corpus linguístico, né? Da estrutura da língua. Claro que quanto mais eu souber de vocabulário, de verbo, de gramática, de uma forma geral, da estrutura linguística, melhor. Melhor eu vou compreender aquilo que está escrito. Mas nós sabemos que interpretar um texto vai muito mais além de simplesmente decodificar as palavras, não é? Vai muito mais além de que simplesmente saber o significado das palavras. É preciso saber interpretar. E por isso essa questão é uma questão muito interessante e bastante rica nesse aspecto. De acordo? Tranquilos? Então vamos agora trabalhar alguns aspectos interessantes a partir do texto lido. Vale? Vamos a ver. Importante, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para algo na língua espanhola que vai aparecer muito e que nos remete àquela questão das palavras cognatas e dos falsos cognatos. Então eu quero falar para vocês um pouquinho sobre as palavras heterossemânticas. Heterossemânticas. Observem, gente, eu tenho aqui hetero, que é um prefixo aqui
que me dá uma ideia de quê? De diferença. E semântica, que vem de quê? De semântica, ou seja, significado. A semântica de uma língua, né, das palavras de uma língua, é exatamente o seu significado. Então, palavras heterossemânticas. Então, palavras que têm significados diferentes. Lembram que no início, quando eu comecei a ler o texto, eu falei sobre aquele a chamada do texto, né, o título, quando ele diz brincando? Por quê? Vamos ver. Eu tenho aqui brincar e eu tenho aqui pular. Olha, gente, quando eu falo em língua espanhola, brincar, o verbo brincar, que uma persona está brincando, que um chiquito, sabe o que é um chiquito? Um ninho, sim, uma criança, está brincando. Qual é o sentido? É o sentido de pular, tem esse significado de pular. Por isso é que eu digo que é uma palavra heterossemântica em relação à língua portuguesa. Por quê? Porque na língua portuguesa eu tenho o verbo brincar. Por supuesto, sim, existe o verbo brincar. Só que quando eu digo, as crianças estão brincando na sala, elas podem estar pulando? Podem, porque pular é uma brincadeira. Mas elas podem estar brincando de carrinho, de boneca, de roda, de alguma coisa. Mas na língua espanhola, o verbo brincar tem um outro significado, ele é pular. E se vocês observarem, o texto tem brincando e ele fala de um tênis. E um tênis que tem como símbolo, como marca, que traz no seu nome o quê? Um canguru. E o que é que o canguru faz? Brincar. Sim, está brincando. Então, gente, olha que interessante. É tudo aí o quê? Um jogo de palavras, é um jogo de interpretação. Por isso é que ler um texto é muito mais que apenas decodificá-lo. De acordo? Então, aqui eu queria chamar a atenção de vocês para essas palavras heterossemânticas. Por exemplo, brincar, que significa pular, e rugar, né, o verbo rugar, em língua espanhola, que é um verbo que aparece muitíssimo nos textos, que aí significa brincar. Então, eu digo, por exemplo, los chicos están jugando. Los chicos están jugando. O que é que eu estou dizendo? Os garotos, né, estão brincando. Então, gente, existem muitas palavras que são heterossemânticas, ou como nós também as conhecemos, são os falsos cognatos. Ou ainda, em algumas gramáticas, em alguns livros de língua espanhola, você vai encontrá-las com o nome de falsos amigos. São nossos falsos amigos, né? Porque parecem, mas não é. Então, ter bastante atenção. Então, vamos aqui no quadro, gente, eu queria mostrar para vocês algumas palavrinhas que são heterossemânticas e que aparecem bastante em textos, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a palavra rato, ¿no? Que é uma palavra que aparece bastante. Então, quando eu digo, por exemplo, espere um rato, por favor. Espere um rato, por favor. Esta palavrita aqui, em língua espanhola, tem o sentido de quê? De um espaço curto de tempo. Sim? Então, um rato, um ratito, um tempinho. Então, aqui é mais um exemplo de uma palavra o quê? De uma palavra heterossemântica. E aí, gente, nós vamos encontrar uma diversidade muito grande de palavras heterossemânticas, de falsos amigos. Então, por isso, é importante a leitura de textos, o estudo, a busca por essas palavras. Porque, por vezes, dependendo do texto, do conteúdo que está ali, essas palavras e o não conhecimento delas e tentar interpretá-las como se tivesse o mesmo significado de língua portuguesa, pode atrapalhar um pouco a interpretação do texto, tá? E ainda falando dessa família, né, de palavras héteros, outra coisa interessante que acontece na língua espanhola
são que existem também as palavras heterogênicas. E como o próprio nome diz, palavras heterogênicas são aquelas palavras que trazem, a ver aqui, ratón, gêneros diferentes com relação à língua portuguesa. Então aqui vamos ver alguns exemplos. El color, aí eu coloquei o artigo, né, para chamar a atenção de vocês, que em português nós temos a cor, é uma palavra feminina. El mensaje, a mensagem. El viaje, a viagem. La costumbre, o costume. La nariz, o nariz. Então aí, pessoal, são palavrinhas importantes que aparecem no texto e também, por isso, é importante verificar essa questão de palavras heterogênicas. Por quê? Elas têm o mesmo significado que a língua portuguesa? Tem sim, mas elas mudam aí o seu gênero, o seu artigo. E por vezes aí, dentro de um texto, essa diferença pode trazer alguma dificuldade de interpretação. Mas eu sei que para você isso não vai acontecer, né? Porque você está lendo textos, você está se informando, você está fazendo atividades e isso vai cada vez mais fazendo com que você tenha um corpus linguístico maior, um conhecimento maior da língua espanhola. Então eu coloquei para vocês aqui, gente, algumas coisas importantes para a interpretação textual. Primeiro, ler sobre atualidades. Claro que, como nós vimos aqui, as questões elas não vão versar apenas sobre atualidades. Mas é bom ler, porque quando você tem um conhecimento geral, como por exemplo nessa questão que nós trabalhamos hoje, a questão dos aspectos, aí no caso do México, com relação aos Estados Unidos, né, de falar a língua inglesa, que isso dá uma ideia de status, tudo mais, isso facilita você na hora da interpretação textual. Outra coisa importante, gente, que não podemos esquecer, prestar atenção nos conectivos. Sin embargo, pero, aun, que todavia. Nossa próxima aula vamos chamar atenção para esse caso dos conectivos, palavras que aparecem muitíssimo nos textos e que é importante saber o seu significado dentro de determinados contextos. Pesquisar textos em língua espanhola. Então, acessar sites, principalmente de jornais, porque vocês viram que são trabalhados muitos textos que têm essa linguagem aí jornalística, anúncios e tudo mais, e ter atenção aos diferentes tipos textuais. De acordo? Pois a classe já está terminando, mas antes eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês, gente. Se vocês quiserem rever a nossa aula e rever as outras aulas também para o Enem, não esqueçam de acessar o site www.acerteosponteiros.com.br. Ali você vai poder rever todas as nossas aulas, né, devagarinho, prestando atenção naqueles detalhes. Interessante que para você ter acesso aí ao site, você precisa fazer um cadastro. Ele é bem rápido, bem fácil, então se você ainda não fez, você está perdendo tempo, gente. Vamos acertar esses ponteiros com o Enem. De acordo? Então, gracias e hasta la próxima.